Prepare-se, agora você vai desfrutar do devocional Robert McCheyne. Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 26. E será que, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, e a possuíres, e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. E irás ao sacerdote que houver naqueles dias, e dir-lhe-ás: Hoje declaro perante o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão, e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus, e dirás: Arameu prestes a perecer foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu, até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho, e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus: Tirei da minha casa as coisas consagradas, e as dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Delas não comi no meu luto, nem delas nada tirei quando imundo, nem delas dei para os mortos. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, conforme a tudo que me ordenaste, tenho feito. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Neste dia, o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje declaraste ao Senhor que Ele te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te declarou que tu lhe serás por seu próprio povo, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar sobre todas as nações que criou, para louvor e para fama e para glória, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem falado. Salmos. Salmos, capítulo 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco,
e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Salmos, capítulo 118. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, a casa de Arão, que a sua benignidade dura para sempre. Digam agora, os que temem ao Senhor, que a sua benignidade dura para sempre. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedaçarei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedaçarei. Cercaram-me como abelhas, porém apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedaçarei. Com força me impeliste para me fazeres cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas, e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, pois me escutaste, e te fizeste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto. Maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor. Ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Atai o sacrifício da festa com cordas até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Isaías. Capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondia o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido.
e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Mateus. Mateus, capítulo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá. E Perez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus.
O que você conheceu de Deus na sua leitura de hoje? Você acabou de ouvir a leitura do devocional Robert McCheyne. Ela foi produzida para edificar a sua vida e ela é considerada a melhor forma de leitura devocional já conhecida na história da igreja. Compartilha e comente a palavra de Deus. Deus abençoe você.